O ministro Luiz Marinho falar sobre mudanças na reforma trabalhista, o presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, criticou o governo do presidente Lula nas redes sociais. Beatriz Manfredini, aqui no Jornal da Manhã, o que declarou Ciro Nogueira, o senador. O senador disse, Tiago, que o ministro Luiz Marinho e o PT, Partido dos Trabalhadores, querem desfigurar a reforma trabalhista aprovada ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer. Em uma publicação nas redes sociais, então, Ciro Nogueira usou essa palavra, desfigurar, e disse que não importa o que Lula faça, mas que uma reforma, uma mudança na reforma não passaria pelo Congresso de jeito nenhum. A gente tem a publicação, olha, abre aspas, Ciro Nogueira diz o seguinte: o ministro do Trabalho do PT quer desfigurar a reforma trabalhista, recriar o imposto para aparelhar sindicatos, enfim, levar o Brasil de volta ao atraso. Lula pode oferecer 50 ministérios, não passa de jeito nenhum, cláusula pétrea da agenda central. Vou defender que seja questão fechada, ele termina, então, Ciro Nogueira. Ele cita, inclusive, os ministérios, justamente nesse momento em que o governo Lula tenta fazer essa troca, essa reforma ministerial, essa troca de cargos para trazer o Centrão mais para perto e conseguir dialogar melhor com o Congresso, mas recebeu aí críticas, então, do presidente do PP, Ciro Nogueira. Tiago. É isso, Beatriz Manfredini trazendo a palavra do senador. Até mais tarde. Mais um giro com os comentaristas. Amanda Klein. Reforma trabalhista ainda da gestão de Michel Temer. O governo erra ou acerta em insistir em alterações e dificilmente isso passa pelo Congresso? Eu não vejo o governo insistir em alterações. Ontem, nesse evento do Lula com os sindicalistas, o discurso dele foi em outro sentido: valorização do salário mínimo, direitos dos trabalhadores, queda da inflação, picanha, criticar o Bolsonaro, mas não vejo o governo empenhado nessa agenda, não vejo isso como uma das prioridades. Pelo contrário, o governo sabe que não tem votos para isso, então duvido que entre numa batalha, numa guerra para perder. Ele tem uma agenda econômica a tocar, essa agenda, sim, vital para que o governo Lula 3 dê certo. Então, você precisa aprovar a reforma tributária no Senado, você precisa concluir a aprovação do marco fiscal na Câmara, depois você precisa entrar numa etapa também dura de negociações para aumentar a arrecadação para que o marco fiscal pare em pé. Então, você tem uma série de projetos de lei aí, como cobrança de impostos sobre apostas esportivas, a taxação de grandes fortunas, de fundos exclusivos dos super ricos, de tributação de lucros e dividendos, que isso já se encaixaria numa segunda etapa da reforma tributária, que é a reforma tributária sobre a renda. Até agora a gente veio tratando de reforma tributária sobre o consumo. Por isso você tem uma agenda extensa e prioritária para o governo. Isso não passa por rever ou revisar a reforma trabalhista. O ponto é que essa revisão da reforma trabalhista tem sido aventada pelo governo desde a época lá da campanha. Foi colocada como um absurdo, como uma perda para os trabalhadores, e aí você vê a incoerência do governo. O governo quer aumentar o salário mínimo, mas quer que isso aconteça na canetada e não na melhora do ambiente de negócios do Brasil. Quer que tenham mais empregos, mas está aí nessa sanha arrecadatória, só se fala em aumentar imposto, e quando você aumenta imposto, obviamente, os empresários deixam de investir. O Brasil não pode achar que vai sair tributando tudo e todos e que o Brasil passará uma mensagem para o empresariado, para aquelas pessoas que geram emprego, que estão ali tomando risco para fazer o Brasil andar, que essas pessoas vão olhar para o Brasil e dizer, não, realmente estamos pagando aqui uma tributação que já existe nos Estados Unidos ou na Europa. O Brasil não é Estados Unidos, o Brasil não é Europa. O Brasil é um estado extremamente atrasado, em que o governo gasta muito e mal e que hoje só pensa em aumentar a arrecadação. O Brasil está caminhando a passos largos para trás com as políticas apresentadas até aqui pelo governo Lula. Então, o ambiente que vai se criando é o pior possível. E essa questão de revogar a reforma trabalhista é algo que, se tiver oportunidade, o governo vai fazer sim, porque eles só pensam nisso.